Vem aí a reflexão da manhã. 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. E chegou o momento da gente refletir na palavra de Deus. Vamos falar do seu amor. Vamos refletir na palavra que nos traz vida, que nos orienta na nossa caminhada cristã. Todos os dias é bom quando acordamos pela manhã, temos oportunidade de ouvir a voz de Deus falando conosco através da sua palavra, né? Porque isso nos ajuda, né? Nos alimenta espiritualmente. Estamos sempre precisando de comida para continuar vivos aqui nessa terra, né? Nosso corpo, mas também precisamos nos alimentar espiritualmente, e através da palavra de Deus é que nós nos alimentamos. Por isso, o conselho é que não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de meditar na sua palavra. A nossa leitura hoje vai estar pegar do início aqui pra gente acompanhar direitinho. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 39. Muito bem, Ariana. E vamos seguir daqui a pouquinho. A gente vai fazer a conclusão desse texto de Romanos. E no nosso versículo de destaque hoje, só lembrando que em Romanos 13:10 fala que o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto aqui agora em Romanos 8. Assim diz o Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei você, mas essa é uma palavra de grande conforto para mim, né? Sim. A partir do momento que a gente lê esse versículo 35, né? Quando diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia ou a perseguição? Ou fome ou nudez? Ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é uma coisa que pode nos separar: nós mesmos, se decidimos não amar Deus. Quando falamos que amamos a Deus, mas nós não seguimos os seus mandamentos, estamos tentando enganar Deus e estamos sendo enganados, enganando nós mesmos. Portanto, vamos ficar bastante atentos com a situação. Se realmente queremos servir a Deus, temos que amá-lo, amar o nosso próximo, viver como Jesus nos ensina a viver.
O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. E sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Foi por Jesus que hoje nós temos a oportunidade de estarmos na presença de Deus, de poder amar a Deus e ser amados por Ele. Sejamos gratos todos os dias e louvemos a Deus pelo seu sublime amor, um amor incondicional. Mesmo sendo seus inimigos, pecadores e maus, o Senhor nos amou. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós e nos dar a oportunidade de sermos chamados seus filhos. Isso é amor. Se você ama a sua vida, lembre-se que, em primeiro lugar, você deve amar a Deus. Amando a Deus, cumpriremos os seus mandamentos. Vamos amar o que é de Deus, a sua palavra, ler e obedecê-la através da sua palavra que Deus enviou. Podemos aprender que Deus enviou o seu Filho para dar sua vida em nosso resgate. Foi por amor que Jesus veio. A sua palavra diz lá em Romanos capítulo 13: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Se nós amamos a Deus, amigos, nós devemos observar essas coisas que está aqui escrito em Romanos 13, do versículo 8 ao versículo 14. Muitos de nós queremos estar na presença de Deus, queremos desfrutar da presença maravilhosa de Deus, mas nós não queremos abrir mão dos nossos prazeres terrenos. Mas lembre-se que essa luta é constante do espírito contra a carne. Devemos alimentar nossa vida espiritual para não cairmos e deixarmos de amar a Deus, cairmos em pecado e nos afastar da presença do Altíssimo. Lembre-se que a sua palavra diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas lembre-se, se nós caímos do pecado e ficamos envolvidos com o pecado, estamos nos separando do amor de Deus. Em Mateus capítulo 22, Jesus fala sobre o maior mandamento. 22, a partir do versículo 34, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus englobou tudo aquilo ali. Então eles não tinham resposta mais, nenhuma pergunta para fazer Jesus, porque já foi respondido tudo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se queremos agradar a Deus, devemos aprender a amar. Lembre-se que o amor não surge como um passe de mágica, né? Eu vou amar e já estou amando. O amor deve ser construído, deve-se ter uma dedicação por aquilo, um prazer em viver aquilo, gastar tempo, investir o nosso tempo, o nosso dia, abrir mão do que queremos
do que nos diverte, para ter o amor em nossos corações. O amor deve ser construído com o tempo. Nós temos a vida toda para ir aprendendo mais a amar. Veja, casais, quando assumem compromisso de viverem juntos, a palavra amor é sempre falada entre eles. Mas para que esse amor seja sólido nesta união, será necessário tempo. Será necessário renúncias, abrir mão daquilo que gosto para satisfazer o meu cônjuge, vice-versa. Assim também é quando nós nos relacionamos com o nosso próximo, no nosso cotidiano, no dia a dia, fazemos negócio. Se enganamos alguém, estamos traindo, tirando algo de alguém, até mesmo se cometemos atos sexuais fora do casamento, estamos defraudando alguma pessoa, tirando a sua pureza, estamos traindo a Deus, estamos traindo aquela outra pessoa, estamos tirando algo dela. Lembre-se que um dos nomes do diabo é enganador. Se nós vivemos nesse mundo premeditando algo que vai prejudicar a outra pessoa, isso não tem amor envolvido. Isso são ações que vêm do maligno. Nós devemos estar atentos à palavra de Deus para nos corrigir, para nos aprendermos cada vez mais como nos dedicar a investir nesse amor. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 9: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu vou amar o meu próximo, eu vou ter cuidado para que ele não fique prejudicado com alguma coisa que eu fizer. Se tem algo que eu estou fazendo que está prejudicando alguma pessoa, eu devo parar de fazer aquilo por amor àquela pessoa. Isso é um mandamento do Senhor. Se você ama a Deus, nós devemos cumprir o que o Senhor está falando. Em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você já deu um passo muito importante para aprender a amar. Porque aprendendo e conhecendo Jesus, nós devemos viver como Ele nos ensinou a viver. Nós devemos nos apegar com as coisas espirituais, buscar saber que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos ama por completo, toda a humanidade. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós devemos amar as pessoas. Se tem oportunidade, fale de Jesus para alguém. Fale do que Jesus fez por você. Tire um tempo da sua vida para falar de Jesus para outra pessoa que precisa ouvir. Tem tantas pessoas vivendo amarguradas, sem saber que direção tomar, precisando de um conselho, de uma palavra que vai ajudá-la na sua caminhada. E muitas vezes nós somos ranzinzas, não queremos ter um tempo, nem parar um pouquinho para falar com alguém. Tire um tempo seu, dedique-se ao próximo. Nós temos um grande exemplo de Jesus, nós temos um grande exemplo dos apóstolos de Jesus, dos seus discípulos, que quando ouviram falar da salvação em Cristo Jesus, abandonaram suas vidas terrenas para se envolver com a vida espiritual, com as pessoas que estavam precisando ouvir falar da vida eterna. Devemos aprender com o Senhor. Tire um tempo da sua vida para ler a sua palavra e buscar entendimento nela. Quer aprender a amar de verdade? Leia a Bíblia e aprenda com Jesus. Ele é o verdadeiro amor. Através dele podemos conhecer a verdade, porque ela nos ajuda na nossa caminhada. Jesus deixou o seu Espírito Santo para nos ajudar a aprender a amar. É difícil em alguns momentos perdoar, é difícil em alguns momentos, mas é possível. Se nós amamos a Deus, devemos investir
no seu reino para estar com Ele na eternidade. Que o amor cresça sempre em graça e força e ultrapasse os portais do coração. Seja ouvido, seja visto além dos olhos. Seja mais, muito mais do que a razão. O amor é bem mais que emoção. Que o amor determine um só caminho. Seja Cristo alvo comum. Cada qual os três venham a ser somente um. Que o amor determine um só caminho. Seja Cristo alvo comum. Cada qual para que os três venham a ser somente um. Que bom ouvir um louvor como esse, né? Vencedores por Cristo, hino ao amor. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: todavia Deus é rico, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Quando reconhecemos isso, olhamos para as nossas ações e vemos que nós não merecemos sermos chamados filhos de Deus, mas através de Cristo Jesus, que recebeu sobre ele todo o nosso pecado, tudo que era para nós, o Senhor Jesus pagou a nossa dívida, riscou a nossa conta. Estamos livres hoje, porque Jesus, por amor, se entregou por nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Portanto, se você está vivendo em pecado, se tem alguma coisa que está prejudicando o teu relacionamento com Deus, abandona isso aí enquanto é tempo, enquanto há uma oportunidade. Reconcilie-se com Deus, porque Deus tem muito amor para te dar ainda. Tem a vida eterna para você morar com Ele no céu. Tem muitas coisas para vivermos aqui, divulgarmos esse amor que recebemos, o perdão dos nossos pecados, porque Cristo se entregou por nós para que tivéssemos perdão dos nossos pecados. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando o apóstolo fala dessa forma, nos está dando um exemplo para fazermos da mesma forma. Fui crucificado com Cristo. Se aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, devemos entender que fomos crucificados com Ele também. Se estamos vivos hoje aqui, que seja para o Senhor,
e não para satisfazer as nossas vontades da carne. Que Deus nos abençoe, que Ele desperte em nossos corações o desejo de andar com Ele. É tão bom ter a esperança e saber que Jesus está do nosso lado. Não estamos em trevas, e sim na luz, porque Cristo pagou o preço para estarmos com Ele. Vamos aproveitar o tempo que temos para viver com o Senhor, amando uns aos outros como o Senhor nos amou.